O ano era 1912. Uma noite gelada no Atlântico Norte se preparava para testemunhar o naufrágio mais famoso da história. Às 11h40 da noite do dia 14 de abril, um vigia a bordo do maior navio do mundo tocou o sino 3 vezes e gritou a plenos pulmões: "Iceberg, bem à proa!" Apenas 2 horas e 40 minutos depois, esse colosso de aço, o orgulho da engenharia naval, desapareceria para sempre sob as ondas escuras. A grande questão que ecoa até hoje é: como um símbolo tão poderoso de progresso e luxo pôde se transformar numa tragédia tão monumental em tão pouco tempo? Como o inafundável afundou? Para entender, precisamos voltar ao início do século XX. O mundo vivia uma era de otimismo e competição acirrada. As companhias de navegação travavam uma verdadeira guerra por velocidade, luxo e prestígio nas rotas transatlânticas. Nesse cenário, a White Star Line decidiu superar todos os concorrentes e lançou o RMS Titanic. Com seus impressionantes 269 metros de comprimento e um design inovador que incluía 16 compartimentos estanques, o navio foi promovido com uma confiança quase arrogante, sendo chamado de praticamente inafundável. Sua rota inaugural estava traçada, de Southampton a Nova York, com paradas em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda. A bordo, um microcosmo da sociedade da época. Mais de 2.200 pessoas, incluindo alguns dos homens mais ricos do mundo imigrantes, cheios de esperança em busca de uma nova vida na América, e uma tripulação experiente pronta para a viagem do século. Mas o destino já começava a tecer sua teia. Entre os dias 12 e 14 de abril, o rádio do Titanic recebeu múltiplos avisos sobre a presença de grandes campos de gelo na sua rota. Para piorar, o clima estava estranhamente calmo. O mar parecia um espelho negro e liso. Essa ausência de ondas tornava a detecção de icebergs a olho nu, especialmente à noite, uma tarefa quase impossível. O perigo estava à espreita, silencioso e invisível. Naquela noite fatídica, o destino de milhares de pessoas estava nas mãos de algumas figuras-chave. O comandante Edward J. Smith, um veterano dos mares com uma carreira impecável, estava em sua última viagem antes da aposentadoria. Thomas Andrews, o projetista do navio, viajava a bordo, orgulhoso de sua criação. J. Bruce Ismay, o diretor executivo da White Star Line, também estava presente, talvez pressionando por um recorde de velocidade. Lá no alto, no posto de vigia, estava Frederick Fleet, perscrutando a escuridão sem a ajuda de binóculos, que haviam sido misteriosamente esquecidos em terra. E nos convéses inferiores, centenas de famílias da terceira classe sonhavam com a América, alheias à cadeia de comando e às decisões que seriam tomadas nos convéses superiores. Cada ordem, cada hesitação e cada escolha naquela noite passaria por esses nomes, definindo quem teria a chance de embarcar em um bote salva-vidas e quem seria deixado para trás, à mercê do oceano gelado. Eram 23h40. O grito de alerta soou. A ordem Hard a Starboard foi dada. Todo o leme a boreste e as máquinas em marcha a ré, numa manobra desesperada para desviar do gigante de gelo. Mas era tarde demais. O navio não colidiu de frente. Ele raspou lateralmente no iceberg. Por baixo da linha d'água, o casco de aço foi rasgado como uma lata, abrindo múltiplas fendas ao longo do lado de estibordo. Logo após o impacto, Thomas Andrews, o engenheiro, foi chamado para avaliar os danos. Seu cálculo foi rápido e aterrorizante. Mais de 4 dos compartimentos estanques dianteiros estavam alagados. O projeto do navio só poderia suportar a inundação de, no máximo, 4. A sentença de morte do Titanic estava decretada. Ele iria afundar. Às 5 minutos da meia-noite, o capitão Smith deu a ordem para preparar os botes salva-vidas. 15 minutos depois, o primeiro pedido de socorro foi enviado. Os operadores de rádio, Jack Phillips e Harold Bride, começaram a transmitir o sinal de emergência CQD,
e logo em seguida o novo sinal SOS, usado pela primeira vez em uma grande catástrofe. A partir daquele momento, o tempo começou a correr mais rápido que a água que invadia implacavelmente o navio. A evacuação do Titanic se tornou um drama de caos, heroísmo e falhas trágicas. O navio tinha apenas 20 botes salva-vidas, com capacidade total para cerca de 1.170 pessoas, muito menos do que as mais de 2.200 a bordo. O protocolo era claro: mulheres e crianças primeiro. No entanto, na confusão e na descrença inicial de que o navio realmente afundaria, muitos dos primeiros botes foram lançados com dezenas de lugares vazios. Às 00:45, o bote número 7, o primeiro a deixar o navio, partiu com apenas 28 pessoas, apesar de ter capacidade para 65. Enquanto o pânico aumentava, a famosa orquestra do navio começou a tocar no convés, numa tentativa corajosa de acalmar os passageiros. Em meio ao desespero, decisões controversas foram tomadas. J. Bruce Ismay, o diretor da companhia, embarcou em um dos últimos botes, um ato que o assombraria pelo resto da vida. Em contraste, Thomas Andrews, o projetista, foi visto pela última vez ajudando passageiros, organizando a evacuação até o fim. Enquanto isso, os operadores de rádio faziam contato com o navio Carpathia, que respondeu ao chamado de socorro e navegava a toda velocidade em direção a eles. Mas havia um problema. O Carpathia estava a 4 longas horas de distância. O fim foi rápido e terrível. Por volta das 02:17 da manhã, as luzes do Titanic piscaram uma última vez e se apagaram, mergulhando a cena em uma escuridão quase total. A proa, pesada pela água, já estava submersa, fazendo a popa se erguer dramaticamente fora do oceano, apontando para o céu estrelado. O estresse na estrutura foi imenso. Às 02:20, com um barulho ensurdecedor descrito por sobreviventes como um trovão, o casco do navio partiu-se em 2. Em poucos instantes, o que restava do Titanic desapareceu sob as ondas. Para aqueles que foram lançados na água, o horror estava apenas começando. A temperatura do oceano era próxima de 0 graus Celsius. A hipotermia era letal e agia em minutos. Dos mais de 2.200 a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram nos botes. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Entre os que ficaram para trás, estavam o maestro Wallace Hartley e seus músicos, que tocaram até o último momento. Entre os que partiram nos botes, as histórias eram de culpa, de sorte, de escolhas impossíveis e de um acaso cruel que decidiu quem viveria e quem morreria. O resgate começou ao amanhecer. O navio Carpathia chegou à cena por volta das 4 horas da manhã, encontrando um campo de destroços e os poucos botes salva-vidas espalhados pela imensidão gelada. A tripulação do Carpathia trabalhou incansavelmente para resgatar os sobreviventes chocados e congelados. Dias depois, em Nova York, multidões ansiosas se reuniram no Pier 54, esperando notícias de seus entes queridos. A chegada do Carpathia com os sobreviventes confirmou a escala da tragédia. As manchetes dos jornais em todo o mundo estampavam a notícia inacreditável: o inafundável afundou. Com a notícia, nasceram também os mitos e as lendas que cercam o Titanic até hoje. Histórias sobre portões da terceira classe trancados, sobre oficiais atirando para manter a ordem, sobre atos de heroísmo e covardia. A imprensa, ávida por detalhes, ampliou cada relato, criando um mosaico complexo de versões que misturava fato e ficção e que continua a fascinar o mundo. A tragédia do Titanic provocou uma onda de choque global e levou a investigações rigorosas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Depoimentos de sobreviventes da tripulação e dos passageiros foram colhidos, e as conclusões foram contundentes. Apontaram uma série de falhas críticas.
A velocidade excessivamente alta do navio em uma conhecida zona de gelo, a supervisão falha durante a evacuação e o lançamento dos botes, o treinamento insuficiente da tripulação para uma emergência dessa magnitude e a falta de uma escuta de rádio contínua em todos os navios. Uma das lições mais duras veio do navio SS Californian, que estava próximo o suficiente para ajudar, mas cujo operador de rádio estava fora de serviço e não ouviu os pedidos de socorro. As mudanças na legislação marítima foram rápidas e profundas. Tornou-se obrigatório que os navios tivessem botes salva-vidas para todos a bordo, que realizassem exercícios de evacuação, mantivessem uma vigília de rádio 24 horas por dia e, crucialmente, foi criada a Patrulha Internacional do Gelo para monitorar e relatar a presença de icebergs. Essas medidas foram a base para a futura Convenção SOLAS, a Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. O nome Titanic tornou-se um sinônimo para a arrogância tecnológica e risco sistêmico. Décadas mais tarde, em 1985, os destroços do navio foram finalmente localizados a quase 4.000 metros de profundidade, permitindo que a ciência confirmasse a sequência do naufrágio e desmentisse muitas lendas. No fim das contas, a história do Titanic não é apenas sobre um navio que afundou. É sobre a linha tênue que o mar traçou entre a confiança cega no progresso e a necessidade de prudência e humildade. Em 1912, o mundo aprendeu, da maneira mais trágica possível, que a tecnologia, por mais avançada que seja, nunca está imune à força da natureza e ao erro humano. A história do Titanic é uma tapeçaria de decisões, de destinos entrelaçados, de heróis anônimos e de lições que mudaram a segurança marítima para sempre. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais te marcou? Foi a decisão de um capitão, a coragem de um músico ou a lição de segurança que ficou para a posteridade? Talvez tenha sido o filme que te apresentou a essa saga. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria ler. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.